Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje e dar abertura ao webinar direto de Bruxelas, União Europeia. Essa é uma iniciativa de duas áreas da Apex Brasil, a Gerência de Competitividade de Ensino e a Gerência Regional, que é responsável pelos escritórios da Apex no Brasil e no exterior. A coordenação de qualificação tem uma série de produtos e serviços, entre eles o PAYEX, um programa que qualifica empresas para exportação, e no ano de 2020 apoiou a 4.349 empresas, 73,5% das quais micro e pequenas, e 669 exportadoras. São 37 convênios, 41 núcleos ativos com presença em todo o Brasil. A ideia era dar a conhecer os serviços dos nossos escritórios para as empresas atendidas pelo PayEx. E o primeiro embrião disso foi uma reunião em que a equipe do nosso escritório de Miami apresentou os seus serviços para as empresas atendidas pelo núcleo operacional dos estados do Amazonas e de Roraima e também do Rio Grande do Norte. Passo agora a palavra ao professor Diego Coelho, da FIA, que vai ser o nosso facilitador, que vai nos apresentar e apresentar os nossos colegas de Bruxelas. Muito obrigada e bom dia. Professor Diego. Muito obrigado, Karina. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos à estreia da série Direto do Mercado, uma conexão Brasil e mercados potenciais para as empresas brasileiras no exterior e principalmente com a atuação da Apex Brasil. E a gente inaugura essa série diretamente de Bruxelas para falar do mercado europeu. E aqui eu tenho uma alegria muito grande de participar com todos vocês, empresários e empresárias brasileiras, dentro do PayEx, que, como a Karina falou com os números, é um dos maiores programas de capacitação para exportação do mundo, com uma capilaridade espetacular num país como o nosso, de dimensão continental. E você que já está, minha cara empresário, na jornada exportadora, você está bem focado em acessar e conquistar mercados no exterior. Mas aí existe uma questão. Quando você prioriza os seus mercados, não basta priorizar porque aquele mercado apresenta um potencial. Você precisa mergulhar naquela realidade. Você precisa analisar a realidade que você irá enfrentar, do ambiente de negócios, do ambiente de competição. Afinal de contas, mudam os clientes, mudam também os campos normativos das instituições, como se faz negócio. E você sabe que, inevitavelmente, já com o seu extensionista do PX, quando falamos de exportação, precisamos nos adaptar. Adaptar a oferta, o produto, o serviço associado ou apenas o serviço. E isso deve levar em consideração todas as características desse mercado. Por isso, a Apex inaugura esta série com uma conexão direta. Nada melhor para conhecer o mercado do que ouvir o próprio mercado. E ainda mais pessoas que estão lá pelo Brasil, para o Brasil. Então, nossa conexão com o mercado europeu vai seguir da seguinte forma. Nós temos aqui a equipe da Apex Brasil da Europa, que vai fazer uma apresentação, um panorama sobre as principais características do ambiente de negócio para as empresas brasileiras no exterior. E você, desde já, pode colocar a sua pergunta numa função aqui embaixo, no rodapé do seu Zoom, que é o Q&A, né? Que é assim, questões e respostas. Eu vou monitorar ali e vai ter um momento em que eu vou colocar essas questões. Lembrando que, obviamente, por uma questão de tempo, as questões que nós não conseguimos responder aqui, elas serão respondidas diretamente para vocês oportunamente. E esse webinar estará no Passaporte para o Mundo. Eu convido você desde já, se já não acessou, a se inscrever e ter acesso a um mundo de oportunidades em treinamento, em webinar, em cursos para a sua empresa conquistar o mundo. Nós temos aqui a honra e a alegria de receber diretamente de Bruxelas o Alex, a Madalena e a Ana Elisa, que estão lá da Apex Brasil do escritório, que vão conduzir aqui brilhantemente essa apresentação. Alex, quando falamos de Europa, estamos falando de um mundo, né, meu amigo? O que tem de bom aí para você contar para a gente? Vamos tentar trazer todo esse mundo para vocês em uma hora aqui. Muito bom dia, professor. Muito bom dia, Karina. Caros participantes, é uma grande honra para nós estar presente aqui. Eu vou começar aqui a fazer a minha apresentação. É uma grande satisfação aí, juntamente com a Annelise e a Madalena,
participarmos aí dessa apresentação diretamente daqui de Bruxelas, né, e poder dividir aí com todos vocês aí um pouco do nosso dia a dia, né. E aí complementando um pouco o que o próprio professor comentou, né, eu tenho certeza que isso já foi falado antes várias vezes para os senhores, mas sempre é muito importante reforçar, né, que a decisão de exportar os seus produtos, né, ela deve integrar a estratégia da sua empresa, né. E, por exemplo, parte da sua produção ser destinada sempre, exclusivamente aos mercados internacionais, né, e não somente a venda de excedentes de produção, ou talvez até aproveitando um câmbio aí favorável, né? Isso não seria aí uma característica de empresa de cultura exportadora, né? E por que eu estou reforçando isso, né? Com a Europa, que preza um relacionamento comercial de longuíssimo prazo, né? Esse comprometimento é ainda muito mais importante, né? Então, nesse sentido, eu gostaria realmente aí saudar o interesse dos senhores, de vocês, né? Em aprofundar seus conhecimentos sobre o mercado europeu, esse velho continente. E vamos lá, né? Dito isso, para focar nesse webinar os assuntos mais relevantes, né? Resolvemos, nossos colegas e eu, dividimos essa apresentação em três grandes partes. Então, a primeira, mais quantitativa, né? Que eu procurarei apresentar muito rapidamente aí a saúde financeira da Europa, os dados comerciais e o fluxo de exportação em si. E depois as outras duas mais qualitativas, né? Uma sobre oportunidades de negócio, a tendências, as questões mais culturais, que é a colega Madalena que fará essa apresentação. E no final a Anelisa falará aí sobre os atendimentos que efetuamos, alguns casos práticos e também iniciativas que poderão ser de mais seu interesse, né? Então, como a parte aí da Magda e da Ana certamente é a mais legal, muito mais interessante, elas são europeias, que conhecem muito bem o mercado local e Brasil, sem falar que tem um sotaque muito mais bonito que o meu, eu vou realmente tentar ser muito breve nas minhas colocações e minhas falas para deixar mais tempo para elas. Mas bem, para começar, acho muito importante falar breve palavra sobre as atividades da Apex aqui na Europa, né? Nós estamos aqui em Bruxelas, mas trabalhamos com vários mercados europeus, né? O nosso foco é o atendimento das empresas brasileiras, como os senhores aqui presentes, né? Mas também compradores, investidores europeus e os formadores de opinião, né? Até para promover o nosso Brasil aqui fora. E como fazemos tudo isso baseados aqui em Bruxelas, né? Então, nós somos um dos 14 escritórios regionais da Apex Brasil, e aí trabalhamos com vários parceiros, principalmente nos setores comerciais das nossas embaixadas, né? Que na Europa são mais de 20 setores comerciais. Bem, falando agora um pouco da Europa, nossa região, só mostrar para os senhores qual que é a nossa área de atuação. Aqui vocês podem ver já um mapa da Europa, mostrando aí alguns países da Ásia do lado direito, né? Para facilitar, aqui em azul são os 27 países integrantes da União Europeia. Depois, em vermelho, aqui o Reino Unido, que desde abril de 2021 oficialmente não faz mais parte do bloco da União Europeia. Acredito que os senhores devem ter acompanhado algum tipo de informação, por exemplo, em relação ao Brexit. E agora também em amarelo, os países da Associação Europeia de Livre Comércio, que é o EFTA, né? Que aí formam, todos juntos, formam o Espaço Econômico Europeu. E, por último, bem pequenininho ali, olha, estamos no centro, estamos nós aí, Bruxelas, no meio de todos esses países. Bem, e é daí que a gente está trabalhando agora. Falando um pouquinho agora, uma parte muito mais técnico-quantitativa de dados econômicos, né? Antes de mais nada, é importante salientar que nós disponibilizaremos essa apresentação para os senhores, portanto, até por questão de tempo disponível, né? Eu não estarei em detalhes de todas essas informações que estão aqui no PowerPoint, né? Então, eu selecionei alguns países europeus e o Brasil, grifado em laranja, somente a título de comparação, né? O que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é que se somarmos todos os 27 países da União Europeia e o Reino Unido, mesmo sabendo que ele não faz mais parte desse bloco, né, eles possuem uma população de aproximadamente 450 milhões de habitantes. Olá, bem, como estamos com alguns problemas técnicos, aparentemente com o Alex, bem, eu também, isso demonstra que existe esse tipo de dificuldades no mundo atual. Eu vou tentar fazer a minha apresentação, portanto, estou tentando aqui compartilhar com vocês o primeiro a minha tela. E, bem, espero que dessa forma possamos seguir. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui com vocês. Como vocês já sabem, o meu nome é Magdalena e faz bastante tempo já trabalho no escritório europeu da Apex Brasil, mais especificamente na área de promoção de negócios. O meu papel de hoje vai ser aproximá-los do mercado europeu, então facilitar um pouco esse mergulho sobre o qual o Diego falou, e vou tentar focar nas oportunidades de negócios, nas sensibilidades
e também nos aspectos culturais. Ressalto também que a minha apresentação foi preparada com base na experiência que o nosso escritório adquiriu no âmbito de atendimentos e também projetos desenvolvidos no mercado europeu nos últimos anos. Por isso, vão ser informações bem práticas e realmente a ideia é dar dicas úteis para as empresas de diferentes setores que pensem no mercado europeu. Ao mesmo tempo, conforme o perfil das empresas que tradicionalmente fazem parte do programa PayEx, em alguns momentos, talvez a minha apresentação foque um pouco mais no setor de alimentos e bebidas, mas, ao mesmo tempo, vou trazer para vocês informações voltadas para o setor de moda, também o setor de higiene pessoal e cosméticos, e também o setor de móveis, decoração e utilidades. Portanto, nas linhas gerais, vou falar de bens de consumo, principalmente vendidos no varejo. E também queria ainda comentar que uma sugestão minha seria de vocês depois, com calma, reverem essa apresentação, já pensando também na estratégia, na empresa e nos produtos de vocês, e tentarem realmente fazer uma reflexão se o mercado europeu é o que vocês esperam e se vocês gostariam realmente de exportar para aqui e se tem realmente oportunidades para isso. Para começar, algumas palavras de introdução. Nesse sentido, nesse slide, vocês podem ver alguns objetivos e também algumas expressões que definem o mercado europeu. O nosso escritório, entre nós, costumamos a falar que não é um mercado para principiantes, porque realmente dificilmente uma empresa vai escolher um mercado europeu para suas primeiras exportações, porque é um mercado altamente competitivo, muito exigente e também extremamente complexo, e não somente em termos da legislação. Mas, ao mesmo tempo, existem empresas que nascem pensando já no mercado europeu e, caso tenham, de fato, produtos e também know-how para atuar aqui, podem ser muito bem-sucedidas. Ao mesmo tempo, o mercado europeu ele é relativamente estável, portanto, não oferece nem grandes oportunidades no sentido de crescimento muito expressivo de categorias concretas, mas, ao mesmo tempo, as caídas que acontecem aqui também não são tão acentuadas como talvez em outros mercados. Outra questão muito importante é que o mercado europeu é uma referência mundial em termos de novas tendências. Portanto, estudando o mercado europeu, vocês podem também encontrar facilmente inspiração para modificar alguma coisa ou até para desenvolver produtos novos. E até mesmo se vocês não exportem depois isso para o mercado europeu, dessa forma vocês podem ganhar competitividade para vender em outros mercados ou até para fazer isso simplesmente no Brasil. Mais um ponto também essencial é que o mercado europeu é também mercado vitrine. O que quer dizer isso? Uma vez vocês vendam aqui, vocês podem utilizar isso como um argumento para também vender em outros mercados, porque ter um produto no mercado europeu é praticamente um sinônimo de ter produto de qualidade que cumpre altas exigências, o que normalmente também impressiona compradores de outras regiões do mundo. E mais um ponto importante: o mercado europeu, mesmo que falemos do mercado comum e mesmo que hoje vamos falar do mercado europeu como é na verdade composto por múltiplos países. E, obviamente, entre esses países existem diferenças, como, por exemplo, o preço praticado no varejo. Mas, ao mesmo tempo, nessa primeira aproximação do mercado europeu, acaba sendo mais prático falar de só e também focar nas semelhanças, que são realmente muitas. Agora vou passar às oportunidades de negócios e aos produtos que têm realmente, que são importados pelo mercado europeu. Por isso, à esquerda, vocês têm uma série de categorias de produtos do segmento de alimentos e bebidas que constantemente oferecem oportunidades de negócios, tanto para o granel como para a venda de produtos acabados no varejo. O que temos aqui? Cacau, café, castanhas, frutas frescas e também mel. Será que vocês sabem ou talvez intuem o que esses produtos têm em comum? A resposta, na verdade, é relativamente fácil. São produtos que a Europa não produz ou não produz de forma suficiente e que se consomem muito aqui. E, na verdade, esse seria o primeiro segredo
para fazer uma avaliação inicial se algum produto tem potencial no mercado europeu. Portanto, a regra é simples. Se algum produto tem alta demanda e a produção local não consegue atender esse consumo, existem oportunidades de negócios. E mais uma questão: para agregar valor aos produtos e ter melhores possibilidades para competir com fornecedores de fora, pode ser também muito interessante vocês pensarem em certificações, como certificação bio ou talvez Fair Trade, ou explorarem, por exemplo, apelo sustentável ou outros atributos interessantes dos produtos de vocês. Aqui começa uma sequência de slides com tendências. As tendências são extremamente úteis porque nos dizem que características deveriam possuir os produtos para realmente atrair a atenção tanto de compradores profissionais, a exemplo de importadores ou talvez varejistas, como dos consumidores finais, ou seja, o público que de fato vai consumir os produtos de vocês. Além disso, à direita, vocês têm algumas imagens que são, na verdade, campanhas ou publicidades das redes de varejo europeias que colocam em evidência esses tópicos que eu vou apresentar para vocês. Assim, em primeiro lugar, tem que falar que, devido à crescente preocupação com a saúde e também com o bem-estar, os europeus cada vez mais consumem alimentos e bebidas bio, orgânicos, naturais, saudáveis. Na verdade, inicialmente foi um nicho de mercado, ou seja, um segmento muito pequeno que acabou crescendo e hoje em dia esse tipo de produtos estão disponíveis em praticamente todas as lojas e todo tipo de supermercados na Europa. Essa tendência pode ser também facilmente aproveitada pelas empresas brasileiras, porque esses produtos encaixam normalmente na categoria como produtos elaborados de frutas ou talvez castanhas. Portanto, por exemplo, o snack à base de alguma fruta exótica para comer, sobretudo entre refeições, seria uma opção muito interessante. Ainda pensando nessa questão da preocupação dos europeus com a saúde, convém também falar do sucesso e dos lançamentos de produtos free from. O que seria o free from? Seria, sobretudo, o produto sem glúten e sem lactose, pelo que tem que ver com a saúde também. Também muito importante é a questão do dinamismo dos produtos de tais categorias como alternativas aos lácteos, também proteínas de origem vegetal e, em geral, produtos veganos e também vegetarianos. Aqui, por exemplo, a tapioca, que é um alimento natural feito de mandioca, sem gordura e também sem glúten, pode ser muito interessante. Ou até produtos elaborados à base de jaca, que já hoje em dia é chamada caridinha dos vegetarianos. Da mesma forma, chama a atenção que os europeus constantemente buscam novidades, buscam produtos autênticos de outros países. Esses produtos têm que ter qualidade, sabor exótico e normalmente deveriam também trazer algumas associações positivas, por exemplo, lembranças de férias, e permitem também quebrar a rotina de dia a dia. Ainda convém mencionar também a ampla oferta de produtos prontos e semi-prontos, que por sua vez agregam praticidade. Normalmente esses produtos se vendem também em porções fracionadas, individuais ou em tamanho muito reduzido, porque aqui o foco é comodidade e a conveniência. Esses produtos normalmente são consumidos para as pessoas que não querem passar muito tempo fazendo compras e talvez também vivem sozinhas. Assim, por exemplo, sucos de frutas menos conhecidas na Europa poderiam ser muito interessantes, mas com certeza é melhor vocês evitarem suco de maçã, suco de pera ou morango, porque são frutas tipicamente europeias e já tem inúmeras empresas locais aqui que fazem esse tipo de produtos. E aqui uma dica também relacionada com esse assunto. No caso de empresas brasileiras, é melhor evitar não usar referências do produto italiano ou francês. Na Europa já temos muitos produtos franceses e italianos, e o que se espera do Brasil é os produtos realmente brasileiros, portanto, é ótima ideia vocês utilizarem e até ressaltarem a brasilidade de seus produtos.
Seguindo, gostaria ainda de falar sobre o consumo ético, responsável e sustentável. Na Europa e no fundo, no mundo inteiro, hoje, a gente vê cada vez mais iniciativas que encorajam a fazer reciclagem ou reutilização de embalagens. E também, cada vez menos, vemos o plástico, que acaba sendo substituído por outros materiais, como papel ou tecidos. E mais um comentário nesse sentido. Um alimento ou uma bebida natural com apelo à saudabilidade ou consumo ético nesse caso, porém com uma embalagem composta por, não sei, 3 ou 4 capas de plástico, ela não oferece uma imagem consistente. Além disso, os atributos do produto resultam contraditórios, pelo que normalmente o consumidor não ficaria interessado. Por isso, é muito importante vocês pensarem no produto de forma integral, considerando todas essas questões que estamos destacando para vocês. Agora vamos passar para o setor de moda. A priori, poderíamos esperar que aqui as tendências seriam pelo menos um pouco diferentes, mas acho que rapidamente vai ficar claro que os principais fatores, esses fatores que impulsionam as tendências, são relativamente semelhantes. Vocês já sabem que os europeus apreciam muito e se preocupam cada vez mais com a saúde. Por isso, atualmente, as roupas esportivas e a moda ativa é precisamente a categoria com um crescimento mais expressivo. Talvez vocês já até ouviram falar que o sportswear is the new black. Depois temos também a questão de sustentabilidade, que também é muito importante aqui. E eu diria até que está se convertindo cada vez mais importante. Por isso, é muito importante também vocês, no momento de, por exemplo, escolher materiais para os seus produtos, pensarem nessa questão. Hoje em dia, se aprecia mais materiais reciclados e ecológicos, com baixo impacto ambiental. E cada vez mais é importante também o compromisso das empresas com o meio ambiente em toda a cadeia produtiva. E, claro, a imagem do país também tem extrema relevância. Atualmente, devido à reputação negativa, entre outros fatores, as importações da China de produtos de moda para a Europa estão caindo. O que é interessante, porque abre também oportunidades para fornecedores de produtos de moda de outros países. Outra tendência que cria oportunidades no mercado europeu é também o envelhecimento da população. Por isso, uma categoria interessante para explorar é o vestuário voltado para consumidores de acima de 65 anos, especialmente para roupas destinadas às pessoas com deficiências e que, por exemplo, têm dificuldade para se vestir, bem como roupas e também calçado que dão suporte às funções médicas. Aqui um bom exemplo seriam sapatos ortopédicos. Mas, ao mesmo tempo, o alto nível de atividade dos idosos europeus também cria oportunidades para o segmento de roupa esportiva para consumidores mais velhos. Portanto, bem, parece que as coisas até estão encaixando em diferentes setores. Passando agora para o produto de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, destaco o conceito de beleza limpa, que em inglês é Clean Beauty. É um movimento que se preocupa com o impacto do produto tanto no meio ambiente como na saúde do consumidor. Normalmente trata-se de artigos livres de ingredientes tóxicos, elaborados mediante um processo de produção responsável que não causa danos às pessoas envolvidas no processo nem ao ecossistema. Mas uma questão também essencial: são produtos feitos sem testes em animais. A embalagem, nesse caso, a mais apreciada seria a biodegradável ou a reciclável. E também com informação muito precisa sobre ingredientes e sobre o produto, porque a transparência é essencial, é um elemento-chave nessa tendência. Por outro lado, vocês podem também apostar pelos produtos de beleza sem gênero. Isso seria uma evolução de produtos unissex, sendo que o unissex é definido como produto criado tanto para homens como para mulheres. Agora, os produtos sem gênero, eles simplesmente não possuem esse tipo de definição, porque quebram o padrão de antes. Além disso, também é interessante explorar a funcionalidade dos produtos de beleza.
Portanto, produtos nutritivos ou antioxidantes, também os artigos que oferecem tratamento anti-idade ou simplesmente dermocosméticos estão em alta também na Europa. Disse ainda, sobretudo agora, nos tempos atuais, que devido ao teletrabalho, a pele bem cuidada e um bom aspecto corresponde à importância de um terno bem cortado de antes, o que realmente demonstra também essa importância e até crescimento significativo da importância dos produtos de higiene cosméticos. E temos mais um segmento, que é um segmento de móveis, decoração e utilidades, e nesse caso também é muito importante a sustentabilidade e preocupação com saúde. Por isso, os europeus buscam a conexão com a natureza, procuram o bem-estar, cada vez exploram mais, aprendem também as técnicas de relaxamento e meditação, o que, por sua vez, gera as oportunidades para tais produtos, como, por exemplo, móveis de jardim, artigos de spa e yoga, testes para a cama, produtos relacionados com viagens e ainda mais, de preferência, elaborados a partir de matérias-primas naturais e também em cores naturais. Vejam também que, devido à pandemia, muitas pessoas passam mais tempo em casa, o que originou também uma reavaliação dos lares. As pessoas querem ter casas mais agradáveis, mais práticas e mais confortáveis, o que, por sua vez, gera demanda para esse tipo de produtos. Agora sim, mesmo sabendo que produtos e produtos com que características têm mais oportunidades de negócios no mercado europeu, temos também que falar sobre uma série de sensibilidades. Na verdade, seria algo ao estilo das adaptações que o Diego mencionou também na introdução. Assim, em primeiro lugar, é indispensável adaptar os preços aos canais de distribuição e também aos mercados-alvos, porque, por exemplo, a Alemanha é um país relativamente sensível aos preços e, por exemplo, os países nórdicos têm alto poder aquisitivo, pero que realmente é possível, nesse caso, trabalhar com um preço um pouco mais alto. Mas ainda para exemplificar um pouco melhor, se um preço de geleia no mercado alemão, no varejo, custa entre 2 e 5 euros, dependendo das características e posicionamento do produto, uma geleia nova de uma marca desconhecida, por exemplo, brasileira, não pode custar 10 euros, porque isso seria praticamente triplo do preço médio desse produto e ficaria totalmente fora da categoria. Por isso, essas adaptações são essenciais. E mais uma questão do câmbio. Vocês muito bem sabem que agora o câmbio está favorável, e por isso muitas empresas optam por pensar na exportação. Mas uma estratégia pensada, ancorada, baseada somente no câmbio, ela é muito vulnerável. Portanto, realmente isso mostra a falta da maturidade da empresa. Importante também comentar que os consumidores europeus são muito conscientes. O que isso quer dizer? Eles leem a etiquetagem, as rotulagens e também as etiquetas mesmo, por exemplo, no caso de produtos de moda. E muitas vezes a informação que encontram lá é base para as decisões deles sobre as compras. Normalmente, também, os alimentos e bebidas na Europa são menos doces. Por isso, às vezes, resulta essencial mudar o sabor de produtos, mudar, por exemplo, a porcentagem de açúcar. Ao mesmo tempo, outro ponto essencial é a questão da validade. A validade mínima de 1 ano é exigida no caso de alimentos e bebidas para começar as conversas com os novos fornecedores. Provavelmente, também pensando em outros segmentos, podemos até citar um exemplo que eu acho que já é mítico, da adaptação de cortes de biquínis. Então, isso também deve entrar na estratégia da empresa e é muito importante fazer esse tipo de adaptações. Outra questão, a última nesse slide, é a necessidade de investir em marketing e posicionamento do produto. Pode ser mediante participação em eventos, pode ser, no caso de alimentos e bebidas, organizar degustações no ponto de venda e também atividades nas mídias sociais, que seriam muito mais provavelmente válidos no momento atual. E tudo isso deve acontecer com o apoio de um importador local.
Por isso, também tem que falar que o importador, como parceiro local, é uma peça-chave para ter sucesso no mercado europeu. E nesse sentido, também queria já adiantar também para vocês que é pouco provável que um varejista europeu faça importação direta. Por isso, normalmente, o contato mais natural para as empresas brasileiras aqui é o importador mesmo. Isso talvez seja apenas um pouco diferente no setor de moda. Agora, continuando, gostaria de dedicar um pouco de tempo para falar sobre os aspectos culturais e características do comprador europeu. Conforme já comentei, existem algumas diferenças culturais, por isso, para citar alguma questão, posso falar, por exemplo, que na Alemanha se aprecia mais formalidade, que nos países mediterrâneos o relacionamento ganha mais importância e que nos países escandinavos a seriedade acaba sendo mais acentuada. No slide vocês têm mais alguns exemplos. Mas também tem que considerar que cada vez é mais fácil encontrar um comprador polonês no Reino Unido ou um comprador brasileiro na Itália. E também por isso, na Europa, normalmente falamos de uma básica etiqueta empresarial, sendo que os principais pilares dessa são profissionalismo e pragmatismo. Mas, claro, aí vocês podem me perguntar que atitudes e que tipo de comportamentos ou até expectativas essa etiqueta empresarial considera. A primeira questão, fazendo abordagem ou desenvolvendo conversas com compradores europeus, é muito interessante mostrar trabalho prévio. Ou seja, mostrar que vocês já têm uma orientação em termos de concorrentes, em termos de valores. É um bom sinal para o comprador. Ao mesmo tempo, ainda mais importante é vocês terem todas as informações muito detalhadas sobre o produto de vocês, porque o comprador europeu pergunta, e ele vai perguntar a vocês pelo teor de açúcar, pelos corantes, pelos conservantes do produto, e a resposta tem que ser fornecida de forma imediata. Também tem que falar que o europeu não costuma ser tão gentil como os brasileiros ou os latino-americanos em geral. Sim, isso é verdade. O que muitas vezes também é visto como arrogância. Mas a questão é que os europeus são mais diretos, pelo que acabam parecendo um pouco grosseiros e brutos. Por isso, é bom vocês considerarem isso uma diferença cultural e não uma característica negativa. Também porque na Europa não é um problema ouvir ou até dizer não, tanto nas negociações como nas conversas. E é bom vocês se acostumarem a também dizer não quando alguma coisa não pode ser entregue, porque é muito importante ser honesto com os parceiros europeus e também falar de questões negativas. Quando tem algum problema, tem que falar de forma imediata e verificar com o parceiro como seria possível encontrar uma solução em conjunto. E mais uma questão, é melhor não gerar falsas expectativas. Se vocês falarem algo, o europeu vai acreditar nisso. E na versão brasileira pode ser uma simples gentileza sem compromisso. E mais uma questão, o comprador europeu busca parcerias confiáveis e sempre prioriza a cooperação de longo prazo, pelo que constância na atuação e também continuidade no contato é muito importante. E mais algumas dicas em termos de ferramentas e estratégia de abordagem. A proposta de valor, uma boa proposta de valor, pode ser a chave para o sucesso na Europa. Ou seja, vocês têm que saber e têm que realmente saber muito bem explicar como vocês se diferenciam dos concorrentes. Apresentado à empresa, pode ser interessante trazer alguns dados em relação ao desempenho no Brasil, mas também lembrem que até uma empresa muito grande, uma marca muito conhecida no Brasil, pode ser totalmente desconhecida na Europa. E, no fundo, não tem nada ruim nisso, mas é melhor impressionar o comprador com o produto, a qualidade, que com os números válidos somente no Brasil. Depois, storytelling, ou seja, a arte de contar história, pode ser uma ferramenta muito interessante quando bem aproveitada. Site, catálogo, materiais promocionais em inglês são imprescindíveis. Se vocês pensarem também agregar algo mais, pode ser recomendado ter esse tipo de materiais também em outras línguas da Europa. Mídias sociais são extremamente úteis e ainda mais úteis agora. Vocês podem trabalhar com eles a imagem dos seus produtos. Ou, como no caso do LinkedIn, fazer uma abordagem direta dos compradores.
E aqui uma dica também, é melhor não utilizar o WhatsApp entre os profissionais na Europa. Quer dizer, depois, quando vocês já criarem um relacionamento, tudo bem, mas nesses contatos iniciais, não é recomendar fazer perguntas do tipo qual o seu WhatsApp. Isso aqui não costuma funcionar. E agora, vamos passar para a minha parte preferida da apresentação, ou seja, casos práticos. A ideia aqui é mostrar para vocês alguns produtos que de fato têm sinergia com o mercado europeu e também oferecer algumas referências de empresas brasileiras que já atuam aqui e podem ser também exemplos, podem inspirar vocês. Nesse slide especificamente, temos uma seleção de geleias que não possuem uma tradição no mercado europeu e que, entretanto, conseguiram, de alguma forma, convencer os compradores europeus e se vendem aqui. Vocês podem ver que se trata de produtos com sabor bastante exótico para os europeus ou que representam ousadas combinações de sabores. Por exemplo, esse primeiro, banana com baobá, ou mais laranja com whisky. São realmente sabores muito originais. Ao mesmo tempo, alguns dos atributos que esses produtos têm, é saudabilidade, vejo aqui também algumas certificações bio. Além disso, dá para ver que alguns utilizam um desenho mais moderno, outros focam na abordagem tradicional, estilo artesanal ou talvez mais étnico. Ou seja, vocês têm um bom panorama do que poderia funcionar no mercado europeu. E mais uma coisa, a última linha apresenta produtos que facilmente poderiam ser brasileiros, porque são feitos a partir de insumos muito comuns no Brasil: mamão, caju, maracujá, goiaba, desculpe. Nesse slide, temos um exercício bem semelhante, porém um foco são bebidas, que é um produto com grande rotação, pelo que normalmente é ainda mais interessante para os compradores. Dessa vez, a linha de cima são produtos que poderiam ser brasileiros ou elaborados a partir de insumos do Brasil. Na verdade, é o caso de alguns deles. Trata-se de bebidas à base de mate, de açaí, maracujá ou guaraná. Na grande maioria, as embalagens também são modernas, bastante coloridas, atraentes. E tudo isso funciona no mercado europeu. Mas não só isso. Primeiro tem que vir a questão de legislação, a questão de qualidade e todas essas questões sobre as quais já comentamos. Com base, de qualquer forma, nesses exemplos, eu acho que fica claro que bebidas como feitas à base de coco, castanhas, açaí, acerola, outras superfrutas, têm realmente oportunidades de negócios na Europa. Mas, bem, tem também outros produtos que poderiam ter essas oportunidades em termos de alimentos e bebidas, como palmito, tapioca, quem sabe pamonha. Mas aqui se trata de produtos muito pouco conhecidos aqui, ou seja, não existe o consumo tradicional desse tipo de alimentação. O que é uma vantagem, como já falamos, mas ao mesmo tempo, o que tem vantagem, normalmente tem também uma desvantagem. E o que isso quer dizer aqui é que realmente, para vender esses produtos e para gerar o consumo na Europa, vocês primeiro têm que fazer uma conscientização do comprador e depois, junto com o comprador, provavelmente importador, sensibilizarem o consumidor europeu. Para isso, é necessário ter uma embalagem informativa. E tem que ter uma informação como preparar esse produto, ideias de como usá-lo e também algumas receitas. Tudo isso pode ser feito de uma forma tradicional, moderna. Vocês podem até utilizar dados autoexplicativos, como aqui nesse slide, onde tem exemplos de produtos mexicanos que já se vendem muito bem e foram bem aceitos no mercado europeu. Eu diria que isso vai depender realmente da estratégia de cada empresa e acho que as possibilidades são ilimitadas hoje. Ou seja, podem ser publicações em social media, podem ser vídeos no YouTube. Realmente, tudo isso depende de vocês. Mas para que vocês tenham realmente a consciência que é uma necessidade real, queria compartilhar com vocês uma situação vivida por mim na última feira Anuga, que é a principal feira de alimentos na Europa. Acompanhei uma conversa de um comprador europeu da Espanha com uma empresa brasileira de tapioca. O comprador, depois da degustação, ficou cativado pelo sabor da tapioca, mas quando viu o produto embalado, só fez uma pergunta: o que eu faço com isso?
Porque, claro, para ele, um pó assim branco não quer dizer nada. Por isso, é tão importante fazer todo esse trabalho de conscientização com foco na embalagem e fornecimento de informações sobre o que fazer com esse produto. E mais alguns exemplos apenas, agora no setor de moda, onde não é difícil encontrar marcas brasileiras com forte posicionamento no mercado europeu. O exemplo mais clássico, provavelmente, seriam as Havaianas. Aqui vocês têm um recorte da página da venda de Havaianas na loja de departamentos El Corte Inglês. Mas isso tudo é, na verdade, uma associação direta e positiva com o Brasil. Mas as Havaianas não é a única empresa que faz esse trabalho. Por exemplo, poderíamos falar das empresas do segmento de moda praia, que possuem também uma presença situada na Europa, entre outros, no e-commerce. E o e-commerce, hoje em dia, oferece ainda mais oportunidades. Por sua vez, produtos de outras marcas brasileiras, como a Companhia Marítima, por exemplo, até utilizam seus próprios sites para vender na Europa. Aqui vocês têm precisamente um link, quer dizer, o recorte do site da Companhia Marítima que faz vendas para a Europa toda a partir do site da França. Tudo isso é muito interessante porque constrói a imagem positiva do Brasil como fornecedor nesse setor e, nesse sentido, ajuda as demais empresas. E mais um exemplo interessante. Vocês têm aqui uma informação sobre a Veja. A Veja é uma empresa francesa, mas que produz no Brasil. E ela é extremamente conhecida porque tem forte compromisso com compromisso ambiental e social. Por isso, é uma excelente referência e prova de que os europeus buscam inspiração e também soluções no Brasil. No setor de beleza, também não faltam companhias cujo exemplo vale a pena citar. A Natura e a Boticário, com certeza, são principais referências. Aqui temos o site da Natura, que faz venda no mercado francês, e o site de Boticário em Portugal. Também são duas empresas que muito bem trabalham com as tendências atuais, ou seja, o compromisso com o meio ambiente da Natura e também produtos sustentáveis, no caso da Boticário. Além disso, temos a Granado, que vende, por exemplo, na plataforma online, na loja de departamentos Le Bon Marché, na França. E vejam que as três empresas brasileiras, essas empresas citadas aqui, todas ressaltam a sua origem brasileira. São empresas grandes, mas o reconhecimento delas no mercado europeu facilita o caminho para as empresas pequenas, dando excelente exemplo e criando também boas associações. No caso dos produtos de beleza, de forma geral, a imagem do Brasil é muito positiva, por isso tem que explorar isso. Mas nesse segmento, o Brasil tem mais uma vantagem: a abrangente gama de ingredientes que é utilizada por empresas de praticamente o mundo inteiro. Nesse slide, vocês podem ver uma série de artigos de beleza de fabricantes somente da Polônia. Todos eles exploram ingredientes tipicamente brasileiros e convertem eles no principal atrativo dos seus produtos. Vejam que temos castanha do Brasil, várias frutas e até uma linha de produtos antioxidantes à base de açaí da marca Jaya. E o último segmento é o design brasileiro. O design brasileiro conta também com uma imagem positiva na Europa. Além disso, eu diria que a criatividade é vista como uma característica brasileira. Também por isso, no passado, grandes varejistas europeus, atuantes nesse setor como IKEA ou Maison du Monde, usaram já o Brasil como inspiração para suas coleções. E apenas uma breve recapitulação para o final. Vocês já sabem muito bem o que o exportador brasileiro tem que fazer. O importador europeu também deve fazer a sua parte, ou seja, apoiar, sobretudo, nessa questão de adaptações. O varejista europeu continua com busca de produtos novos, mas provavelmente vocês não vão ter muito contato com ele. E, bem, importante também, já finalizando, falar que nessa relação desses três
elementos, mesmo que essa relação tenha que oferecer elementos e ganhos para todos eles, o mais importante, na verdade, o mais ativo, o mais dinâmico, deveria ser a empresa brasileira. Ou seja, na linguagem um pouco menos formal, é a empresa brasileira que deveria correr atrás. E os últimos comentários, focamos aqui no varejo, mas food service também oferece muitas oportunidades de negócios e as tendências, a lógica do funcionamento é muito semelhante. Uma dica também para as empresas de alimentos, bebidas e produtos de beleza, inicialmente exportando para a Europa, pode ser muito interessante ter contato com importadores de produtos étnicos, ou seja, inicialmente focar mais no público relacionado com o Brasil e somente com o tempo passar a outros contatos. E no caso de moda, móveis e decoração, para contatos iniciais, os lojistas independentes podem ser um pouco mais acessíveis que grandes lojas. Bem, eu espero que tenha ficado claro que tem muitas oportunidades, mas para poder explorá-las, tem que primeiro fazer muito trabalho. E, bem, esse trabalho pode ser feito em parceria com o nosso escritório, vai ser um prazer e satisfação do nosso lado, mas essa parte já vou deixar com a minha colega Analisa, que em seguida vai apresentar para vocês o nosso portfólio de serviços. Portanto, muito obrigada e permaneço à disposição no momento das perguntas. Muito obrigada, Magdalena. Eu vou, então, colocar aqui a minha apresentação. Todo mundo está me ouvindo? Acredito. Só aguardo OK para a apresentação, se vocês estão vendo. Ouvimos e vemos, Analisa, Sim, só ainda em passando. formato de Isso. trabalho. Agora está OK? OK. Perfeito. Então, a minha apresentação vai focar no tipo de apoio que o Escritório Europeu da Apex Brasil oferece para as empresas brasileiras que querem exportar para a nossa região de atuação. Então, no específico, eu falarei dos atendimentos individualizados, uma característica bem forte aqui dos escritórios internacionais da Apex. Passarei por alguns casos práticos de empresas atendidas recentemente e das quais podemos tirar algumas lições de casa, e por fim apresentarei iniciativas e projetos que estão atualmente abertos para as empresas brasileiras participarem. Ok, então, em termos de público-alvo, é importante ressaltar que, principalmente, nós atendemos empresas brasileiras exportadoras. Isso porque, como falado até pela Magdalena, a Europa, o mercado europeu é bem complexo e bem maduro. Então, empresas que têm uma certa experiência em exportação podem ter acesso de forma mais ágil, né, ao mercado europeu. Porém, a gente sabe que existem empresas que nunca exportaram, então que estão numa jornada inicial dessa fase de exportação, que têm produtos interessantes para o público europeu, que tem uma equipe preparada, que tem uma vocação internacional. Então, esse tipo de empresa também pode ter sucesso aqui no nosso mercado e, portanto, com prazer atendemos. Também faz parte do nosso grupo-alvo os compradores europeus que procuram produtos brasileiros. Isso porque, casando, então, a demanda que vem aqui da Europa com a oferta brasileira, a gente consegue, de forma bastante ágil, realizar, né, oportunidades de negócios. Indo agora para como que a gente apoia as empresas, como mencionei, a gente trabalha com atendimentos individualizados, isso é uma característica bem forte dos escritórios internacionais da Apex Brasil. A gente faz todo um acompanhamento, então conversa com a empresa, entende qual que são as características dos produtos, qual que é a estratégia de acesso, a empresa já tem os produtos aqui na Europa ou não, então em qual ponto, né, da trilha a empresa está. Então, isso nos ajuda a realizar atendimentos que podem ser pontuais, né, quando a demanda da empresa é bem definida, então podemos resolver de forma rápida, ou então customizados. Isso quer dizer que as analistas, então eu e Magdalena aqui do Departamento de Promoção de Negócios, nós vamos realizar, adaptar, né, os produtos do nosso portfólio de serviço e deixar eles de forma customizada para a empresa brasileira. Então, esse é um atendimento que demanda bastante tempo também de trabalho aqui, então por isso que a gente faz esse recorte de público-alvo, né? E, por fim, a gente trabalha com outras áreas da Apex Brasil com projetos de promoção de negócios. Essas são iniciativas que se dedicam a grupo de empresas e falarei mais sobre isso no final da minha apresentação.
Agora, rapidamente, passando aqui alguns dados, né, de 2020, vocês podem ver, em termos de tipo de atendimento, a gente realizou atendimentos pontuais, customizados, projetos um pouco menor em relação aos anos anteriores, pois, obviamente, teve toda a questão de Covid, de eventos cancelados, dificuldade de viagem, mas, mesmo assim, a gente procurou iniciativas digitais, e, mais uma vez, apresentarei para vocês. E, em termos de setores, fica óbvio que alimentos e bebidas é o setor mais atendido, isso, como também foi falado, pela demanda, né, que tem do lado europeu, mas também pela grande oferta do lado brasileiro, mas atendemos também todos os outros setores, a gente não tem limitação de setor nenhum, então, normalmente, moda tem bastante demanda, casa e construção, então, indo tanto da parte de design até a parte de construção mesmo, saúde, então, isso inclui todos os produtos de higiene pessoal e beleza, e assim por diante, até empresas de serviços, né? Agora aqui, eu gostaria de apresentar para vocês os 4 eixos principais do nosso portfólio de serviços. Então, a gente trabalha com qualificação de empresas, isso quer dizer que a gente orienta as empresas que querem aprofundar o conhecimento sobre algum mercado aqui na Europa. Tem 2 formatos, então a gente trabalha com orientação de mercado para exportação ou para internacionalização. Em seguida, eu preparei um slide específico sobre as orientações de mercado para exportação, porque a gente considera um produto bem interessante para empresas iniciantes, ou até não exportadoras que querem conhecer o mercado. O segundo eixo de trabalho, eu trabalho com inteligência de mercado, então, nesse caso, é uma assessoria bem customizada para empresas que querem acessar novos mercados, então, expandir as operações na Europa, e o produto no específico é o mapeamento de potenciais parceiros, mais uma vez, terá um slide específico sobre isso em seguida. E também a gente trabalha com promoção de negócio, então, nesse caso, a gente fala de agendas, né, sejam de prospecção ou de negócios, isso vai depender da maturidade da empresa, e com apoio à instalação local. Então, além das orientações para internacionalização que a gente utiliza para ajudar empresas que ainda não definiram o mercado de instalação aqui na Europa, a gente tem também atualmente a possibilidade de escritório físico virtual na própria estrutura aqui do escritório em Bruxelas. Então, vamos no caso prático de orientações de mercado para exportação. O que é isso na prática? Isso é um compilado de informações que a gente prepara para as empresas que querem aprofundar o conhecimento sobre o seu setor de atuação, então, até sobre um produto específico que eles querem oferecer no mercado europeu, em um mercado, então, mais países aqui dentro da Europa. Esse conjunto de informações pode contemplar vários itens, por exemplo, contatos, informações sobre legislação, eventos, publicações. Então, a gente usa várias bases, né, várias fontes para realizar esse produto. É um serviço que atualmente a gente fornece de forma gratuita. E aqui coloquei um exemplo assim prático. Então, por exemplo, para empresas que nunca de alimentos, né, que nunca exportou para a Europa. O que essas orientações podem incluir? Então, com certeza, todas as informações relativas à legislação europeia para alimentos e a rotulagem são 2 pontos muito importantes para começar a ver se o produto de fato está de acordo com a legislação. Fontes, talvez, para a estatística de importação, para conferir quais outros países são concorrentes, né, aqui na Europa, para tal produto. Estudos de mercados, aí, nesse caso, tem estudos da PEX Brasil, tem estudos de agências congêneres aqui na Europa, tem muito material excelente nesse sentido, que podemos compartilhar. Podemos fazer benchmarking de produtos, então, mostrar para vocês quais que são as embalagens utilizadas para produtos parecidos, podemos apresentar para vocês quais que são as faixas de preços aplicadas, ou então avaliar através de quais canais de venda o produto pode chegar até o consumidor final, e mais outras informações relativas à prospecção de mercado. Quanto ao mapeamento de potenciais parceiros, que, como falei antes, é o produto relativo ao eixo de inteligência de mercado, o que é isso? Essa é basicamente uma listagem, né, pré-qualificada de 10 a 50 prospects, então pode ser importadores, distribuidores, lojistas. Isso a gente define de acordo com a conversa inicial que a gente tem no começo, né, com a empresa. A gente tem que entender se o produto tem já um importador na Europa, então talvez o foco seja lojistas, mas se a empresa ainda não tem produto na Europa, então talvez o primeiro foco, esse levantamento deveria ser busca de importadores. Isso tudo, então,
nos mercados escolhidos, que a gente define junto com a empresa. Mais uma vez, é um mapeamento totalmente customizado, a gente usa várias fontes, vários bancos de dados e de contatos. É um serviço que a gente fornece atualmente, mais uma vez, de forma gratuita, porém a gente sempre sublinha o fato que o envio desse mapeamento não representa absolutamente nenhuma garantia de negócio, ou seja, a empresa tem que trabalhar acima desses contatos. Que tipo de informação a gente levanta durante esse mapeamento? Eu só acho que é importante para mostrar mais uma vez como o trabalho é tailor-made, como é customizado e adaptado à demanda da empresa. A gente vai ver se os parceiros que a gente está levantando trabalham com produtos conforme a oferta da empresa brasileira, se tem um perfil de acordo com o nível de maturidade também, qual que é a faixa de preço que eles praticam, então, se o produto brasileiro poderia se encaixar no perfil deles. Então, se o parceiro trabalha com importação direta, ou se tal compra, colabora com um distribuidor local, em quais mercados está vendendo, se já trabalha com alguns fornecedores brasileiros ou sul-americanos, se possui departamento de compra, enfim, toda uma série de informações que a gente tem que ter, tem que usar como norteadores para o nosso trabalho de mapeamento, tá? E aí, aqui em seguida, mais uma slide sobre esse produto. Brevemente, não vou entrar nos detalhes, mas a ideia é mostrar para vocês que duas empresas que trabalham com móveis de madeira, então tem produtos com o mesmo código SH, vão ter dois mapeamentos completamente diferentes, porque a gente vai basear esses mapeamentos nas questões qualitativas dos produtos, nos canais de vendas que as empresas querem utilizar, no público final que eles querem atingir, na faixa de preço, então, que esse público final vai ter acesso. Então, é só um exemplo prático, talvez vocês depois possam ler com calma, mas assim, duas empresas com o mesmo produto em termos de SH vão ter dois trabalhos, dois mapeamentos completamente diferentes, né? Agora, as próximas 3 slides são 3 casos práticos de empresas atendidas recentemente pelo nosso escritório, o que vai nos permitir ter algumas lições de casa, né? Aprender algumas coisas. Então, a primeira é uma empresa de geleias, vinagres e pimentas. Quais que são os atributos, então, dos produtos dessa empresa? A empresa trabalha com sustentabilidade, com produtos inovadores, com ingredientes autênticos, isso a Magdalena já falou. Então, valorizar ingredientes tipicamente brasileiros é um ponto forte para quem quer acessar o mercado europeu. A empresa trabalha com certificações, você pode ver a certificação orgânica, e tem uma equipe com um forte background internacional. A preparação da empresa foi bem completa, então fizeram prospecção de mercado, investiram bastante em branding internacional para os produtos deles e adequaram o preço e até o sabor ao gosto dos consumidores europeus, já que a Europa foi o mercado que eles escolheram para ter o primeiro acesso, primeira exportação. Em termos de trilha, o que a empresa fez? A empresa participou do PIEX, a empresa atendeu vários webinars, a empresa, pelo menos até antes da Covid, participou em várias feiras e investiu bastante em degustações, já que a gente está falando em alimentos. O nosso escritório apoiou como? O nosso escritório fez intermediação com contatos estratégicos e preparou um trabalho de orientação de mercado com foco em marketplaces, considerando toda a questão de e-commerce, que no ano passado explodiu, né, devido também à situação, mas que deve se manter nesse sentido para o futuro também. E quais foram os resultados? Então, a empresa já está presente no mercado alemão, em um marketplace britânico, tem um representante de venda na Europa que trabalha para sempre mais aumentar a presença deles aqui nessa região. Segundo caso prático, então, a empresa de calçados que não exporta, mas quais são os atributos da empresa? A empresa tem um design bem original, trabalha com cor rastreável, tem um estilo bem adaptado ao gosto europeu. Quais que são os pontos fortes que a gente identificou? Mais uma vez, equipe com forte background internacional e, no específico, do mercado europeu, né? Um forte conhecimento do mercado europeu. A empresa trabalha com sustentabilidade, a empresa está se preparando para temas importantes na atualidade de hoje, como, por exemplo, economia circular, está fazendo um acompanhamento bem de perto da produção deles, está se preparando para poder trabalhar com contratos internacionais, está fazendo um networking com especialistas de mercado. Em termos de trilha, mais uma vez, a empresa participou do PIEX, a empresa faz parte do projeto setorial com a entidade parceira, né, a Bicalçados. Como que entrou em contato com o nosso escritório foi escutando uma gravação de um Apex Cast, né, que a gente gravou no ano passado, e a gente
gente, em seguida, analisando todos esses fatores, a gente decidiu apoiar a empresa com um atendimento customizado, mapeando potenciais parceiros, fazendo intermediação com alguns contatos estratégicos, e a gente mantém um feedback contínuo, né, com a empresa para saber como estão avançando as coisas, e o resultado é que possivelmente a empresa já vai começar a exportar para a Europa a partir desse ano, né. E, por fim, uma empresa de cosméticos, mais uma vez, quais que são os atributos importantes? Os produtos são veganos, os produtos são sustentáveis, são inovadores, mais uma vez a questão de ingredientes típicos, né, da biodiversidade local, também o trabalho que eles fazem dando destaque para a cultura brasileira nas embalagens, uma produção artesanal integrada com a produção industrial, um storytelling importante e também trabalho com certificações. Qual que foi a preparação que a empresa fez? A empresa participou mais uma vez do PIEX, a empresa faz parte, né, do projeto setorial com a BPEC, que é a entidade parceira, tá focando muito em internacionalização e para isso escolheu um mercado específico, né? Como que o nosso escritório apoiou? A gente apoia a empresa na plataforma Needle, que é uma das iniciativas que em seguida apresentarei para vocês, que ainda está em aberto, e também preparou as orientações de mercados com foco em internacionalização. Então, os resultados, mais uma vez, possíveis exportações e entradas nesse mercado específico que a empresa escolheu, via vários canais. O que a gente aprende com isso? A Magdalena já falou bastante sobre isso, mas com esses exemplos práticos de atendimento, mais uma vez gostaria de ressaltar, os produtos que podem ter mais chance de sucesso aqui na Europa são aqueles que utilizam ingredientes ou então design tipicamente brasileiro, são aqueles que focam em sustentabilidade, não só no produto, mas também nas embalagens, que tem produtos, então, diferentes que não tem aqui na Europa, né, e que são produtos inovadores e empresas que trabalham com produtos adaptados ao mercado de interesse, ao mercado foco. As empresas têm que ter uma equipe dedicada, quer dizer, pode ser só uma pessoa, mas que seja dedicada para negócios internacionais, que esteja preparada para entender essas diferenças culturais que Magdalena já apresentou, que sejam preparadas para trabalhar em outros idiomas. É importante que a empresa dê muita atenção às questões legislativas e tenha um storytelling interessante. Em termos de estratégia, a gente sempre fala a exportação é uma estratégia de longo prazo, não adianta usar a exportação como uma solução momentânea, né, para atender uma oportunidade que apareceu e pronto, depois não dar mais continuidade. Tem que ser feito um estudo, então, aprofundado dos mercados de interesse, tem que se preparar através dessas trilhas, né, essas jornadas bem completas, tem que se monitorar os riscos que são ligados às operações internacionais e buscar apoio dos parceiros locais. Então, além dos escritórios internacionais da Apex Brasil, eu menciono aqui os setores comerciais das embaixadas brasileiras, né, os SECOMs, e também as agências congêneres aqui na Europa, a Apex Brasil. Então, tem algumas exigências mínimas que também a gente viu que dão certo, né? Então, ter site e material em inglês, ter uma boa visão em relação a quais são os principais players de mercados e também concorrentes e quais preços devem ser praticados. Então, aqui um exemplo prático também de que não funciona, por exemplo, focando no nosso atendimentos, uma empresa, por exemplo, de alimentos que nunca exportou, contatar o escritório e pedir uma lista de varejistas. Isso não funciona, porque a empresa tem que fazer toda a preparação prévia sobre a embalagem, sobre a questão legislativa. Uma vez que o produto estiver pronto, talvez, então, abordar primeiramente importadores, né, e não varejistas. Então, é só um exemplo, mas, assim, é para dar a ideia de como o processo e a trilha tem que ser, né, step by step. Agora, a última parte da minha apresentação vai focar nos projetos, então, nas iniciativas que a gente liderou recentemente, nos últimos anos, e depois o que tem de atual para vocês. Bem, antes, quando era ainda possível viajar com facilidade, a gente liderou bastante projetos compradores no Brasil, então convidando compradores europeus para conhecer a oferta diretamente no Brasil, então até toda a parte de produção, isso é muito interessante. As feiras que a gente organiza, apoia aqui na Europa, são talvez aquelas feiras mais com foco regional, de nicho, né, porque as grandes feiras internacionais são organizadas pelos colegas de eventos na sede. A gente apoia empresas brasileiras nas rodadas de negócios, né? Então tem esses parceiros locais, talvez vocês conheçam alguns deles, mas Wabel e Stamegna são duas empresas europeias, né? Inclusive a Stamegna tem agora uma oportunidade de rodadas virtuais que a gente está apoiando.
vão seguir mais detalhes, não se preocupem. E as plataformas digitais, isso foi uma novidade, né, do ano passado, porque com o cancelamento de vários eventos presenciais, a gente procurou essas iniciativas, e são interessantes, né, porque dão acesso, facilitam o contato com compradores ao longo de vários meses, né, no formato digital. Então, na prática, o que é isso? O que tem agora de iniciativas digitais que as empresas brasileiras podem ter acesso com o apoio do nosso escritório? A Nido, organizada pela empresa Waber, é uma plataforma que é dedicada para empresas de alimentos e bebidas e empresas de produtos de higiene pessoal e cosmético. O acesso a essa plataforma se dá através de uma assinatura anual. Então, uma vez que a empresa assina e tem acesso, vai criar um perfil e vai poder contatar de forma proativa compradores, vai poder ter acesso a esses dados de compradores, vai poder ter acesso a material de inteligência, por exemplo, webinars ou estudos. Então, são várias funcionalidades bem interessantes e para empresas que trabalham com produtos acabados para venda no varejo. Outra plataforma, que inclusive o convite foi lançado ontem, é a plataforma MOM da feira Maison Objet. Mais uma vez, é uma plataforma virtual. O foco, nesse caso, é dar visibilidade às marcas do setor. Então, empresas que trabalham com móveis, com design, decoração, utilidades domésticas, ou textos, né, para cama, mesa, banho. Esses são os segmentos importantes para a MOM. E o objetivo é que essas empresas tenham visibilidade, então, com essa comunidade, né, de quase 500 mil profissionais do setor. E, mais uma vez, o formato é uma assinatura anual. E por fim, então, as agendas da Samegna, o que é isso? Essas são rodadas de negócios, propriamente ditas, só que no formato digital. Existem 2 pacotes de 8 a 12 reuniões, e em termos também de segmentos, mais uma vez, se refere a empresas de alimentos e bebidas, ou então de higiene pessoal e cosméticos. E a construção dessas agendas é feita de forma bem customizada, de acordo com conversas entre a gerente de conta da Samegna e a empresa brasileira. Essas são nossas iniciativas que a gente está apoiando aqui na Europa, mas obviamente a gente apoia também rodadas e emissões virtuais de outras áreas da Apex Brasil ou de entidades parceiras. Então, minha última slide é para falar para vocês que tudo isso que eu falei, então, atendimentos individualizados e projetos se complementam com outros serviços, outros produtos da Apex Brasil. Todos vocês, obviamente, conhecem PayEx, aqui está também o Passaporte para o Mundo, que entendo que vocês todos conhecem, mas outros também, o Mapa de Oportunidades, os Apex Cash, ou webinars, os estudos de mercado que são publicados no nosso site, e as parcerias com as entidades setoriais, então, os projetos setoriais. Então, essa foi a minha contribuição. Eu espero que as informações sejam úteis para vocês, e a gente permanece aqui, então, à disposição para perguntas. Olá, pessoal, estou aqui de volta. Vocês me ouvem finalmente? Oi, Alex, obrigada por ter voltado. A gente te ouve, sim. Desculpe para todos vocês aí, para vocês perceberem que a lei de Murphy, inclusive, ela é bastante globalizada. Ela veio para ficar aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação novamente agora, corretamente? Estamos vendo no modo apresentação. Perfeito, Ótimo. obrigada. Espetacular. Então, eu acredito que eu vou começar rapidamente, não vou perder muito tempo dos senhores, né? Até porque o meu foco aqui são dados macroeconômicos, e as colegas, com certeza, foram as pessoas que mais agregaram valor aí nessa discussão como um todo, né? Então, novamente, só reforçando que, antes de mais nada, é importante salientar que nós vamos disponibilizar essas informações para vocês aqui. Então, portanto, eu vou fazer muito rapidamente uma informação muito geral sobre as questões macroeconômicas aqui na Europa, né? Então, eu selecionei aí alguns países europeus e o Brasil, grifado em laranja no meio, né? Somente a título de comparação, né? E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é que, se somarmos aí os 27 países da União Europeia, mais o Reino Unido, né, que mesmo sabendo que esse último, ele não mais pertence ao bloco, né, eles possuem aí uma população de aproximadamente 450 milhões de habitantes, né, e se considerarmos como um mercado único, isso vai significar que seria a terceira maior população do mundo, né, após a China e a Índia, né. Então, em complemento ao que as colegas disseram anteriormente, né, existe um mercado consumidor muito grande, enorme e de alto poder aquisitivo, né? O nosso desafio aqui é descobrir como alcançá-lo através dos nichos de mercado e assim
por diante, né? Já aí nas outras colunas mais à direita, né, estão os dados aí de desemprego, da inflação, do PIB, o crescimento médio anual e assim por diante, né? E, novamente, é importante salientar que são dados mais recentes e da previsão feita pelo Fundo Monetário Internacional, né, no início desse ano, e, consequentemente, podem aí ter algumas pequenas divergências, né? Eu achei importante, né, e queria chamar a atenção dos senhores, né, e destacar especificamente essa coluna que mostra aí o crescimento médio anual dos últimos 5 anos, né, para que tenham aí a noção da estabilidade da economia desses países e também que tenham um reflexo aí da União Europeia como um todo. E aí, eu chamo a atenção agora dos senhores para as últimas 2 colunas à direita, né, o PIB de 2020 também e a previsão do crescimento para 2021, né? Essa aí é uma estimativa, né, e já leva em consideração, inclusive, os efeitos da pandemia, né, mesmo com todas as medidas governamentais destinadas a combater a Covid-19, que não foram poucas, né, inclusive de recuperação econômica. Então, vocês percebem aí em 2020 esse impacto gigantesco em comparação, inclusive, com a coluna anterior, gigantesco em relação ao PIB da Europa. Mas, nesse sentido, também, em 2021, podemos aí avaliar uma recuperação relativamente rápida dos países a partir desse ano, agora, né? Somente como observação, né, a previsão de crescimento para 2021 do bloco europeu como um todo, né, está previsto quase 4,5%. E a última, também é importante salientar que essas previsões elas podem ser diretamente ainda impactadas, né, dependendo dessa nova onda aí de casos Covid e também da velocidade do processo de vacinação, que talvez os senhores estejam acompanhando aqui na Europa também não está muito fácil. Bem, rapidamente também sobre o comércio exterior, tá? De acordo aí com o Ministério da Economia, o Brasil exportou para 2020 mais de 28 bilhões de dólares para a União Europeia, né? Importou quase 27 bilhões. E aí ambos valores também com uma queda de quase 14% aí quando comparando com o ano anterior, também em decorrência do Covid, né? Mas aí o corrente, né, de comércio, quer dizer, a soma de tudo isso são 55 bilhões de dólares, né? Enquanto o saldo ele é positivo, aí, superavitário, né, para o Brasil em 1,5, né? Outra observação também é importante salientar que trata de uma soma de comércio de todos os produtos, mas também de serviços. Esses dados aqui dados pelo comércio da Ministério da Economia do Brasil. Bem, rapidamente também, eu separei 3 slides para os senhores, né, que no primeiro momento relativamente semelhantes, né, mas que trazem um comparativo desse comércio intra e extra-bloco, né. Eu resolvi colocar isso para os senhores porque é muito importante que vocês entendam essa dinâmica, né, quando forem avaliar o mercado especificamente para o seu produto, esses produtos que as minhas colegas anteriormente falaram de oportunidades de negócios, né. Então, só para especificar como ocorrem as estatísticas, hoje os 27 países que fazem parte da União Europeia, além da Suíça, Islândia e Noruega, que são aqueles amarelinhos lá do EFTA, que eu mostrei para vocês, eles possuem um acordo que permite beneficiar a livre circulação de mercadorias entre eles. Então, esses mercados continuam importantes parceiros comerciais entre si, né? Quer dizer, então, que a Bélgica, que vende cerveja para a França, que vende vinhos para a Alemanha, que vende max para a Polônia, que vende mouse para a Itália e assim por diante. Então, na sua maioria, são produtos industrializados de altíssimo valor agregado, né? Portanto, quando os senhores podem avaliar e verificar, né, as posições com máquinas, equipamentos, móveis, etc., são bastante expressivos aqui, né? Mas, assim, em resumo, as importações de produtos manufaturados representam aí quase 90% e básico quase 10% intracomunitário, né? Importante também chamar a atenção de quando os senhores forem avaliar a demanda desses mercados, né? Muitas vezes, por exemplo, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha apresentam números discrepantes de importação, né? Mas não necessariamente eles são os países consumidores, né? Porque como eles possuem grandes portos, né? Muitas fontes não apresentam o destino final da mercadoria. Então, é importante quando os senhores forem avaliar o produto de vocês, levar isso também em consideração, né? Igualmente também, se considerarmos as importações de terceiros países, né, aqueles que todos fora da União Europeia, onde o Brasil inclusive se encaixa, né? Aqui também as importações gerais são produtos manufaturados, né, que representam aí 91% e básicos 9%, né? Então são na maioria produtos de alto valor agregado, né, portanto produtos semifaturados ou básicos, segmentos industriais, alimentícios, etc., e processados ou não, né, eles acabam tendo um menor destaque nessas estatísticas, né, mas não podemos desconsiderar a sua importância devido ao nicho, né.
E agora, já quase finalizando, já no caso do Brasil, que representa hoje, infelizmente, menos de 2% do mercado de importação da União Europeia, né, nós possuímos uma composição diferente de produtos por fator agregado. Isso quer dizer que as importações da União Europeia no Brasil de produtos manufaturados e básicos é bem equilibrado, é praticamente 50%, 50%. Né? Então, somente como exemplo, né, as exportações brasileiras do setor de alimentos da Europa, né, apesar de ser composta aí de commodities, de soja, café, verde, suco, assim por diante, né, os alimentos e bebidas processados e manufaturados de maior valor agregado também apresentam potencial de expansão, como a minha colega já comentou anteriormente. Né? O mesmo também ocorre com outros complexos de moda, de casa de construção e assim por diante. Né? Existem oportunidades para aqueles de maior valor agregado, né, mas muitos nichos de mercado. Né? E aqui, por fim, acho que é importante salientar, mas não entrar no detalhamento, né? A Europa, a União Europeia, ela possui mais de 40 acordos internacionais com países e blocos do mundo inteiro. Né? Então, ela acabou se tornando aí, indiretamente uma referência entre códigos, normas, certificações e assim por diante. A gente costuma dizer, inclusive, que a Europa é um grande exportador de regulamento. Né? E por isso que a importância de nós estarmos aqui vigilantes, né, olhando essas novidades de diferentes órgãos europeus, né, que podem ter um impacto no Brasil, um dos motivos de estarmos aqui em Bruxelas. Né? Mas o que eu quero dizer para os senhores, né, a minha dica nesse sentido, né, muito mais de avaliar a demanda, o potencial de mercado, os cálculos de custos e assim por diante, né, é muito importante que vocês fiquem de olho, né, nas diferenças de exigências alfandegárias, incluindo certificações e outras demandas ou exigências que não sejam somente financeiras. Então, seria realmente isso. Muito obrigado. Perdão novamente pelo problema técnico e eu passo a palavra de volta aí para os colegas de Brasília. Obrigado. Muito obrigado, Alex, a Ana, a Madalena, direto de Bruxelas para o Brasil, aqui na nossa conexão, na série Direto do Mercado. Quero agradecer demais. Eu acho que a apresentação de hoje, ela traz para a gente alguma coisa muito importante. Eu já quero aqui registrar que nós temos representantes aqui nesse exato momento, e depois aqueles que vão assistir a gravação, nós temos aqui da região Norte, da região Centro-Oeste, da região Sul, da região Sudeste, todos fazendo perguntas e nós vamos explorar algumas. Mas eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito evidente aqui para você, minha cara empresária, meu caro empresário, que é o seguinte: você não está sozinho no desafio exportador. Vejam que existe um ecossistema de apoio informacional do Brasil, tanto na origem, aqui, com a Apex Brasil, PayEx, Passaporte para o Mundo, mapas de oportunidades, de tal modo que a Ana apresentou muito bem, mas também no exterior, no mercado prioritário para o Brasil. Isso é o que nós chamamos, no inglês, de um soft land. A estrutura da Apex no exterior, ela permite com que você chegue de maneira mais suavizada naquele mercado, munido de informações, naquela informação que você precisa de uma acurácia maior, em que você não consegue, a partir do Brasil, às vezes, ter acesso para se preparar. E aqui eu vou enfatizar bastante um ponto colocado pela Ana, que é relevante para você que está aí na linha de frente dos negócios, preparando a sua empresa para exportação. Qual é o melhor momento de você acessar a estrutura no exterior? A estrutura no exterior, como a Ana muito bem falou, ela é um serviço customizado. Vou usar até o termo dela. Ela é tailor-made. Para te orientar exclusivamente na sua estratégia, tendo em vista as características daquele mercado, mas com você com a estratégia minimamente elaborada, já tendo algumas noções e o momento que você está. Então, vou dar um exemplo aqui já de algumas perguntas e aí já vou passar para como fica esse atendimento mais customizado. Então, por exemplo, uma pergunta que apareceu aqui super interessante, que não está identificada, atua no segmento de bebida alcoólica e gostaria de conhecer algumas trading companies comerciais para ingressar no mercado europeu. Veja bem, essa primeira consulta, por exemplo, pode ser feita já a partir da origem, até porque a trading company ela pode ser a sua parceira na origem para ingressar no mercado europeu. Por exemplo, você pode consultar o projeto setorial Brazilian Suppliers com o CCX, que é o Conselho de Empresas Comerciais Exportadoras e Importadoras do Brasil, para já ver se o próprio CCX consegue fazer um matchmaking entre a sua empresa e uma comercial especializada nesse segmento no mercado europeu. Então, esse trabalho já pode ser feito dentro de casa, Brasil e a sua empresa. Por exemplo, também, olha que interessante que foi colocado.
Bom, será que a Europa é para mim? Bom, você já tem acesso a mapas de oportunidades. E, com a apresentação fabulosa na Madalena, você já tem características colocadas pelo padrão de consumo europeu, que aí estão, principalmente para alimentos, bebidas e modas, e as características dos negociadores europeus. Então, é interessante antecipar esse tipo de estudo para você já ver. Olha o que a Madalena colocou que é fabuloso. O consumidor europeu, na média, ele busca informação, ele vai ler o label, ele vai ver sua embalagem, ele vai pesquisar sobre você. Então, você não precisa necessariamente descobrir isso lá. Antecipe, comece a pensar um label que você entenda que seja aderente ou não àquela realidade. E agora eu vou fazer até uma pergunta para a Ana, que seria essa outra perna. Então, vamos lá, Ana, ver se você pode ajudar aqui. Tem uma empresa interessada no mercado europeu, que trabalha no setor de bebidas também, cerveja. Tá? E aí tem uma questão interessante que nós da área sofremos também. Quando ele vai fazer o mapa de oportunidades, ele vai trabalhar a inteligência comercial com um sistema harmonizado. Eu tenho 6 dígitos. Né? Eu vou pegar, então, até mais ou menos a subposição. Só que dentro desse SH eu tenho vários produtos. Inclusive, eu tenho uma cerveja, que ela é artesanal, que é diferente de uma cerveja em escala. E ele faz o mapa de oportunidade pelo sistema harmonizado lá no painel muito bem constituído pela Apex, da Europa. Para ele descer ao nível do produto e pegando uma especificidade que é a cerveja artesanal, já seria o momento de acessar o trabalho de vocês, aí ou não? Ou seja, para fazer essa perna mais específica da inteligência no mercado. A Apex trabalha isso? Isso, professor Diego, como eu dei o exemplo de imóveis, né, mas pode se adaptar a outros produtos, então o código SH dá uma visão assim genérica, mas o nosso trabalho de inteligência de mercado faz justamente esse estudo das qualidades do produto, do tipo de canal que a empresa precisa utilizar. Então, com certeza, a gente no mapeamento, né, de potenciais parceiros, a gente dá visibilidade a tudo isso e consegue entregar uma listagem mais adaptada ao produto da empresa, desde que o produto esteja pronto para acessar ao mercado europeu. Então, isso com certeza. Obrigado, Ana. Veja como é importante. Preparem-se para usar. Por quê? Se vocês chegam sem esse preparo, que o PX vai te dar o suporte, o mapa de oportunidade e o passaporte, vocês não conseguem ter essa efetividade no serviço. E aí eu vou até fazer aqui, ver se a... Madalena, não sei se eu vou te colocar aqui uma situação mais difícil, mas uma situação aqui colocada. Então, por exemplo, tem aqui a Lilian Handmade, que ela faz aqui produtos para moda artesanais, handmade. E ela está perguntando o seguinte, sua apresentação, elogia a apresentação, mas fala o seguinte, e para o artesanato brasileiro, que tem essa pegada handmade, como é que está a temperatura aí ou a aceitabilidade do produto brasileiro? Está bem mais quente que a temperatura hoje, que eu acho que faz 6 graus, viu? Mas, bem, brincadeira à parte, realmente, acho que artesanato, ele normalmente tem toda essa pegada mais sustentável. Realmente é um trabalho de artesãos que é muito apreciado aqui. E, além disso, tem muitas dessas características sobre as quais falamos. Então, na verdade, artesanato é uma das categorias que o nosso escritório já trabalhou bastante no mercado no passado e realmente existem interessantes oportunidades. Mas, bem, também tem trabalho de casa que tem que fazer, mesmo que normalmente nesse segmento existam compradores mais independentes. Então, a gente vem como o próprio produto, o nome diz, né, um trabalho artesanal. Não vamos falar de grandes quantidades, de escala. Então, é mais realmente encontrar alguns contatos, talvez algumas boutiques que tenham interesse nesse tipo de produtos, e isso com certeza pode funcionar muito bem no mercado europeu. Temos excelentes exemplos de trabalho com foco precisamente no artesanato. Artesanato também, parcialmente, pode entrar na moda. Artesanato pode entrar naquelas tendências mais de móveis e decoração. Então, eu diria que é algo para explorar, com certeza. Não tenha dúvida. Inclusive, nós temos aqui empresários e empresárias do setor de imóveis que estavam citando, e eu sempre digo, né, Madalena, se a gente pensar em design de móveis, a Itália é uma referência. Agora, o sul do país é uma potência. Nós precisamos colocar os nossos móveis, que tem muito design no mundo. Nós precisamos conquistar o mundo,
Então, eu acho que esse caminho do design brasileiro, do handmade brasileiro, tem também uma aderência muito grande ao mercado europeu. Nós estamos aqui chegando, obviamente, no nosso tempo. Eu quero deixar aqui uma lição de casa, se assim vocês me permitem. Nós tivemos uma apresentação fabulosa direto de Bruxelas, para que vocês já comecem a perceber as características de padrão de demanda da Europa para o Brasil, aspectos culturais que vão dar aí um ensejo para vocês pensarem um pouco como conduzir negociações com os europeus, informações de mercado, inclusive algumas restrições ou não, facilidades e incentivos, como os acordos, as certificações, mas também como o escritório da Apex pode ajudar a sua empresa. Lembro, um atendimento customizado. Agora, para que tudo isso se torne, de fato, a sua empresa conquistar a Europa, você precisa iniciar a sua jornada se preparando para acessar esse serviço. E a minha tarefa, que eu coloco para vocês, aliás, é uma liberdade como professor, ou parte acadêmica, eu tenho de passar a lição de casa, viu? Madalena, Ana, eu vou passar a lição de casa. A partir de amanhã, entre em contato com o seu extensionista do PX. Se a Europa é seu mercado-alvo, vocês vão marcar um dia, essa apresentação vai subir no passaporte, vocês vão reassistir focados nas informações da Madalena e da Ana e observar o que vocês já podem incorporar dessas informações na estratégia para dar o segundo passo, que é acessar o serviço de maneira mais bem informada. E lembrando que todo esse material está no passaporteparaomundo.com.br, junto com outras informações. Este é o primeiro episódio da série Direto para o Mercado. Nós vamos rodar o mundo com outros escritórios, com outras regiões, e com certeza nós vamos aqui abarcar um mercado prioritário para o seu produto. Porque todos nós estamos aqui, a Apex, Apex Brasil, Apex no mundo e a parte acadêmica brasileira, todos empenhados a acompanhá-los a colocar mais Brasil no mundo. Encontro vocês no segundo episódio. Passo para a Karina. Muito obrigado, Karina. Vamos ganhar o mundo. Muito obrigada, professor Diego. Obrigada, Alex, Magdalena. Vamos sim ganhar o mundo. Eu agradeço a todos vocês, senhores e senhoras, pela presença conosco aqui até o final. As apresentações, eu assistiria por horas e horas, são informações muito práticas, né, e já podem compor as estratégias das empresas. Contem com a Apex Brasil para os seus esforços de entrada e permanência no mercado internacional. Muito obrigada a todos, excelente tarde, obrigada Alex, Magdalena, Analisa, muito bom ouvir de vocês, ouvir da experiência de vocês e ver o trabalho incrível que vocês realizam ajudando as empresas brasileiras a conquistarem o mercado europeu. Já tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos junto com vocês e é sempre impressionante a atenção, o zelo, o cuidado com o comprador internacional e com a empresa brasileira. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Alex, por ter voltado, por ter superado todas as dificuldades. Sensacional sua apresentação, valeu a pena, enriqueceu a experiência, né, tanto de quem vai assistir gravado depois, mas de quem está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada.